Como dar feedback para o seu colaborador, principalmente se for um feedback negativo. É disso que a gente vai tratar nesse vídeo. Eu sou Mauro Scher. Siga o meu canal, caso você ainda não siga, ativa as notificações lá no sininho para você receber outras novidades de vídeos que a gente sempre faz aqui sobre empreendedorismo, gestão na advocacia. Muito bem, então vamos lá. Como fazer um feedback, especialmente negativo, para o seu colaborador? Eu tenho uma técnica que é a técnica do feedback sanduíche. Como que é isso? O que que é um sanduíche? Você tem uma fatia de pão, outra fatia de pão e dentro você tem o conteúdo mais importante do sanduíche, o recheio, né? Que é a parte principal. Esse recheio é a parte negativa do feedback. E o pão é a abertura e o fechamento. É importante que na abertura e no fechamento você coloque ali na conversa aspectos positivos desse colaborador. Então, claro, você vai começar, como toda conversa, o feedback não vai ser diferente, com um rapport. Então, você vai estabelecer ali uma conexão, um rapport, perguntar se está tudo bem, discutir alguma coisa do dia a dia, para entrar efetivamente no feedback. E aí você vai dar, por exemplo, né, se você, vamos dizer que você vai reclamar nesse feedback a respeito da forma como ele falou com o cliente, que foi grosseira, no seu entender, né? Então a gente vai falar sobre como tratar o cliente, etc e tal. Eu tenho certeza que você tem outras situações desse mesmo colaborador que são muito positivas, inclusive de tratar bem os clientes, de falar de uma forma mais suave. E aí você começa com isso. Então você diz: olha, quando você conversou com a dona Maria, naquela ligação, eu ouvi aqui a sua ligação, já que nós registramos as ligações que os colaboradores fazem para os nossos clientes. Eu vi que você mencionou tal, tal, tal palavra e que o tom da sua voz estava muito gentil, você sempre ali numa posição de escuta, isso é muito positivo. Esse é um lado muito positivo que você tem. Olha só, você fez então, nessa primeira parte do feedback, um feedback positivo. E já incluiu nessa parte do positivo algo que você vai ali agora dizer que em outra situação não houve. E aí agora você vai justamente colocar essa situação que é negativa. E vai dizer: olha, já neste caso do cliente João, você usou um tom de voz um pouco mais alterado, um pouco mais agressivo, e esse cliente nos fez uma reclamação com relação a isso. E aí eu queria que você passasse a usar sempre essa mesma cautela, essa mesma diretriz, esse mesmo modus operandi que você usou com a Dona Maria. Porque isso, porque aquilo, e aí você explica ali o que naquele relacionamento telefônico negativo, o que ali precisaria ser aprimorado. E sempre buscando não atacar a pessoa, mas atacar sim a situação, né? Então, por exemplo, é diferente você, vamos ver como é que eu vou explicar isso. É diferente você dizer assim, você foi grosseiro, você falou num tom grosseiro, né? Olha como é diferente você dizer o seguinte: quando as pessoas utilizam um tom de voz mais alto e mais enérgico, pode dar a entender que a pessoa está sendo um pouco mais agressiva, grosseira. Então você está falando ali em terceira pessoa, você não está dizendo você foi assim, você fez isso. E aí a pessoa tende a se sentir menos atacada. E aí, na terceira parte, isso é muito importante, fundamental, aliás, que você, nessa terceira e última parte, no fechamento, você elenque novamente um feedback positivo. Pode falar do caso da Dona Maria, ou pode falar de um outro caso, ou até de uma outra competência que ele teve numa outra situação. Mas é importante ter essa estrutura, principalmente quando o feedback for negativo. Ou seja, você começa com um ponto de vista ali positivo, aí você coloca no meio a pontuação negativa que você tem que fazer, não procurando atacar a pessoa, mas
o fato, o ato, e fecha de forma positiva também. Espero que tenha gostado desse vídeo. Não esqueça, siga o canal e ativa as notificações.